O entendimento sobre a importância do investimento à cultura no Brasil, ele tem crescido, na sua opinião? Tem crescido, né? Por mais que haja polêmicas a respeito das leis de incentivo, eu considero que os últimos anos foram muito importantes porque as pessoas trouxeram esse tema à tona, né? Pela primeira vez, eu trabalho na área cultural já tem muitos anos e ano passado, ano retrasado, pela primeira vez, algumas pessoas próximas, inclusive, se interessaram em discutir sobre a Lei Rouanet, né? Trazendo informações talvez não tão acertadas, mas com curiosidades para entender como funciona o mecanismo, como que as empresas fazem, qual é o papel do governo, o papel da empresa, o papel do produtor. Então, eu acho que toda discussão é válida e o papel, né, da imprensa, o nosso, as pessoas que entendem do mecanismo também, de filtrar aquilo que realmente é e como ela funciona, para que a gente tenha cada vez mais o fortalecimento da lei. Ela é muito importante, ela é muito fundamental para o mercado cultural, né? Ela precisa, sim, passar por alguma revisão, né? Todas as leis, todos os processos precisam evoluir, mas não tem que se negar a importância da Lei Rouanet para o mercado cultural brasileiro, desde a sua existência e a evolução do mercado cultural brasileiro. E qual que é a importância de as empresas usarem a lei de incentivo para investir em cultura? Usar da lei de incentivo é também um papel social, né, das empresas. Elas cumprem aí, por meio da lei de incentivo também, os seus papéis de empresas socialmente responsáveis, ou seja, você que pagaria um imposto para o governo, né, o governo abre mão do pagamento de um percentual do imposto devido, do imposto de renda, para que a empresa possa direcionar esse recurso para projetos que se comuniquem ali com as localidades onde essa empresa está instalada, né, para que essa empresa também apoie o desenvolvimento dessa comunidade no campo da cultura, no campo das artes, no campo social, para que essa empresa apoie instituições que já fazem um trabalho com perfil cultural, social no município. Então, as empresas que usam do mecanismo, né, sejam elas grandes, pequenas, elas têm uma grande ferramenta na mão para se inserirem de forma socialmente responsável, para coparticiparem, né, da vida cultural, social dos municípios onde elas estão, fortalecendo aí o mercado, fortalecendo os bens públicos, as instituições, os produtores, né? Então, é um mecanismo muito interessante. Nem todas as pessoas têm conhecimento sobre a lei de incentivo à cultura, mas em relação às empresas, ainda há um pouco de desconhecimento sobre como fazer ou sobre qual que é a importância disso, na sua opinião? Sim, a gente percebe, né, são dados aí que vêm dos órgãos reguladores, que o Brasil tem um potencial muito grande de investimento e ainda a renúncia é feita ainda por muito poucas empresas no Brasil. Há um desconhecimento do mecanismo, né? Precisa haver uma força de vontade, né, um interesse do contador daquela empresa, né, a parte tributária ela tem que ser uma parte muito, muito bem feita, né, existe também a limitação de qual empresa pode investir. Hoje, por exemplo, para investir na Lei Rouanet, a empresa precisa ter lucro real, então são poucas, né, no Brasil que tem lucro real, mas mesmo dentro dessas poucas investem, né, usam do mecanismo ainda. Há muito que se evoluir, mas eu acho que tem uma mistura de muitas coisas, né? Existe a questão do lucro real, existe a desinformação, existe também a informação não correta, de que a lei é usada de forma errada, de que a lei, né? Uma série de coisas que ficam e que não são verdade, né? Com relação à lei. Então, eu acho que é importante que os contadores, principalmente a parte tributária, dê segurança para o gestor, para o CEO da empresa, para as pessoas que têm oportunidade de investir, para que elas comecem a usar do benefício, que seja pouco, né? Não precisa fazer a utilização no seu limite, que é o 4% do imposto devido, que seja um pouquinho, começando com um projeto que a pessoa tenha mais segurança, né, mas que ela experimente o mecanismo, porque ele é uma ferramenta muito importante e muito interessante para as empresas, sim. Em 2022, a atuação social da Uzi Minas alcançou 27 municípios, se não me engano. Essa participação da empresa nesse setor é cada vez mais uma preocupação? Sim, a Uzi Minas ela tem um pioneirismo no uso das leis de incentivo, né? A Lei Rouanet ela foi criada, começou a ser discutida nos anos 90, 91. Em 92, por aí, ela foi implementada e já em 93 a Uzi Minas começa a usar do mecanismo da lei de incentivo, né? Começa a receber demandas do mercado, projetos
e começa a destinar recursos possíveis para esses projetos. Então, ela é uma empresa pioneira na utilização dos recursos de incentivos fiscais para a cultura. Começou com a cultura, depois outras leis vieram, né? A Lei do Esporte, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso, as leis ligadas à saúde, né? O PRONAS e o PRONON, que é uma legislação que estimula a parte de tratamento oncológico, a outra estimula a parte das pessoas com deficiência. Então, a Lei Rouanet ela foi pioneira também em puxar outros mecanismos de incentivo no Brasil. E a Uzi Minas, então, desde 93, quando ela começa a usar a Lei Rouanet, ela, na medida em que outros mecanismos foram surgindo, ela também foi se apropriando desses outros mecanismos, utilizando desses mecanismos para coparticipar das comunidades nessas outras áreas também, saúde, esporte, social, né? Então, a gente tem uma atuação ininterrupta desde 93, de investimento via lei de incentivo, então são 30 anos agora em 2023 de destinação de incentivo fiscal para projetos, e a gente tem cases de muito sucesso, né, de projetos parceiros. A gente tem dados reais do desenvolvimento das comunidades, né, haja vista Ipatinga, como se desenvolveu no setor cultural por meio do apoio das leis de incentivo, né, da Uzi Minas destinando seus recursos para cá. Então, o nosso case ele é de sucesso, né? De 93 até hoje, são 30 anos, um volume de recursos que poderia ter ido para o governo, né? E que foi destinado, então, diretamente para as nossas regiões de atuação, em especial Vale do Aço e em especial Ipatinga, né? Que é onde nós temos a nossa planta, deixando esse dinheiro aqui, fazendo isso circular aqui, formando pessoas, estimulando a classe artística, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. Uma empresa do porte da Uzi Minas, ao investir nesse setor, nesse ramo, serve também de inspiração para que outras empresas façam a mesma coisa? Com certeza. A Uzi Minas é muito procurada, a gente é muito procurado, até por empresas grandes e médias, né, para que essas pessoas saibam como a gente faz, né, e o nosso setor fiscal e tributário é extremamente parceiro, então eles são pessoas no nível de atender a outros contadores, de outras empresas, para dizer como fazem, né, qual que é o processo legal, junto à Secretaria da Fazenda, né, seja estadual, seja aos órgãos federais. Então, a Uzi Minas é, sim, muito procurada e a gente tem o maior prazer em estimular essas pessoas e essas empresas a iniciarem. Como eu disse, não precisa iniciar com o recurso todo, mas pelo menos a experimentar o mecanismo, né, fazer rodar um ano, a ter segurança, né, e para que isso vá crescendo a cada ano e a gente tenha cada vez mais esse recurso girando para a área social, para o desenvolvimento da área social. E para 2023, quais são as atividades previstas, né, para escolas, comunidades dentro da área cultural? Nós temos também uma tradição de investimento na área sociocultural, né, socioeducativa. A Uzi Minas, quando o Instituto faz 30 anos, né, a Uzi Minas, ela instaura o Instituto Uzi Minas há 30 anos atrás, e há 20 anos a gente, então, inaugurou a nossa área de ação educativa, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande desse trabalho, de colar esse trabalho cultural e artístico com a formação também. Então, nesse ano de 23, a gente tem uma programação muito intensa, de espetáculos didáticos, de formação para professores, de educação patrimonial, né? A gente tem aí no Vale do Aço, em Ipatinga, um case que eu acho que é muito legal da gente reforçar, que é a força do nosso patrimônio histórico e cultural aqui na região, apesar de termos uma idade muito jovem, né? De sermos uma cidade muito jovem, que não tem nem 60 anos, e nós temos aí bens culturais tombados como Estação Pedra Mole, Centro de Memória Uzi Minas, né? Teatro Zé Leuguin, estou dizendo dos que a Uzi Minas tem, né? E tantos outros bens tombados. Então, com o nosso educativo, a gente também, em 2023, quer fortalecer esses patrimônios, conversando muito com a ODS, né, com as ODS que tem uma ODS específica que fala da preservação dos patrimônios. Então, por meio do nosso educativo, a gente também vai fazer isso. A pauta do teatro está completamente cheia, né? A gente comentava como que o nosso espaço ele realmente entrou na rota dos grandes espetáculos, das grandes produções. Então, esse investimento em infraestrutura também ele é muito importante para a gente ficar nesse circuito. Então, é importante que as pessoas acompanhem. A gente já está com o evento aberto, com bilheteria à venda aí até o final do ano.
muita coisa legal e a gente trabalhando muito intensamente para que isso permaneça, né? Para que a gente entregue formação, entretenimento, para que as pessoas sintam orgulho da nossa cultura local também, né? Apoiando os artistas locais, a comunidade local, porque esse é o papel nosso, né? Socialmente responsável e da Uzi Minas há 60 anos, nesse apoio aqui à comunidade também. Agora, Penélope, para quem tem interesse em ter um projeto patrocinado pela Uzi Minas, seja de forma individual, seja em grupo, qual que é o procedimento a ser feito? A Uzi Minas, ela tem uma política de patrocínios e doações, né, regulamentada e que estabelece que para um apoio a um projeto cultural, esportivo ou social, primeira coisa, esse projeto precisa estar validado pelos órgãos competentes, né, ou seja, ele precisa estar aprovado ou na Lei Federal de Incentivo à Cultura ou na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. No caso da Uzi Minas, ela trabalha com a Lei Estadual de Minas e São Paulo. E aí, após os projetos, tanto de cultura, esporte, social, estarem aprovados nos mecanismos, essas pessoas procuram a Uzi Minas, né, elas podem cadastrar os seus projetos no nosso edital de projetos incentivados, para passarem pelo processo de seleção das parcerias que a Uzi Minas vai estabelecer. Então, uma vez por ano, a gente lança um edital. No ano passado, de 2022, esse edital foi lançado no mês de agosto, setembro e ficou aberto até o mês de outubro. A gente recebe propostas de todo o Brasil. É claro que o edital ele vai reger sobre quais são as cidades prioritárias, qual é o foco de atuação da Uzi Minas naquele ano para a seleção dos projetos. Então, a gente recebe esses projetos que já estão validados pelos órgãos e, na sequência, a gente faz a seleção, levando em consideração a disponibilidade de verba que nós temos e também a nossa política de patrocínios e doações e os eixos estabelecidos prioritários para aquele ano. No edital de 2022, a gente trabalhou com 3 eixos. O primeiro deles foi a seleção de projetos vinculados à cultura e patrimônio, para atender aquelas demandas vinculadas às leis de incentivo à cultura. O segundo eixo foi esporte e saúde, para atender projetos vinculados às leis de incentivo ao esporte. E o terceiro eixo foi cidades sustentáveis, que é para atender projetos vinculados ao social, ou seja, aos fundos da infância e adolescência e fundo do idoso. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando para recebimento das propostas.